Ok, acho que podemos já iniciar aqui. Aguardei uns 5 minutinhos, né? O pessoal vai chegando também, eu vou autorizando a entrada sem problema nenhum. Bom, sejam todos bem-vindos a esse webinar. Vou passar aqui alguns recadinhos. Meu nome é Augusto Vilhena, sou responsável pela área de comunicação e marketing da Advise. Eu vou dar um suporte aqui para o Fernando e para a equipe para poder realizar esse webinar. Recadinhos bem rápido aqui para não tomar muito tempo, para a gente ser bem objetivo. Novamente, sejam todos muito bem-vindos. Os microfones estão no mudo, mas o chat vocês conseguem escrever e eu vou olhar aqui. Perguntas também vocês podem realizar sem problema aí, eu vou lendo. No final da sessão, eu vou ler as perguntas, né? E a gente faz um tiratema aí no final. Tem uma média aí de 1 hora esse webinar. Primeiro passo é apresentar muito rapidamente as empresas e no segundo momento a gente entra realmente para o que interessa para a nossa demo, tá bom? E obviamente que no final desse webinar a gente manda, né, depois que concluirmos, encerrar tudo isso, a gente envia os vídeos para que vocês possam olhar mais uma vez e acompanhando, tá bom? Eu acho que da minha parte, não. Tem, só rapidamente aqui, né, o que nós vamos passar por esse webinar. A gente vai fazer a criação, né, de um usuário no AuthZero. Deixa eu ver aqui. Pronto. Configuração e teste, né, de segurança do API no AuthZero, controle da autorização. Uma criação de um API no Axway, do API Management. A criação das políticas de segurança e a geração de token, teste e tudo mais. Estou passando aqui rapidinho, obviamente, só estou fazendo a introdução para que o Fernando possa esclarecer melhor, né, toda essa parte aqui, como que vai acontecer. A priori aqui eu vou deixar, antes de passar para o Fernando, vou deixar aqui a palavra aqui com o Edu, para que ele possa fazer as introduções aqui das empresas e a gente poder entender um pouco melhor, dar uma explanação, dar um overview de tudo, tá bom? Deixa eu liberar aqui o Edu. Deixa eu ver aqui. Já estou liberado aqui. Já estou liberado. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo Souza, eu sou diretor comercial da Advise. E, bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer todo o time técnico e comercial de marketing também da Axway, da AuthZero e da Advise pelo esforço em montar e divulgar esse evento, tá? Bom, basicamente, a Axway, acho que velha conhecida de todos vocês aí, né? Mas vou fazer só um overview rapidamente, né? Um líder do quadrante mágico pela 5ª vez na solução de gerenciamento do ciclo de vida de API, né? Pelo 5º ano seguido aí. Especialista, né? Empresa com várias soluções também, não só em API, mas focadas em integração, né? Voltadas para EAI, voltadas para B2B, voltadas também para transferência segura de arquivos, né, também conhecida como MFT, Managed File Transfer. E agora também está trazendo um conceito bem interessante que eu convido vocês a depois darem uma olhada no site do pessoal da Axway aí, com o nome de Amplify, né, um conceito de integração de aplicações híbridas com monitoramento e gestão de todas essas soluções de API, MFT e B2B em um único ponto. Mas a grande sacada é que isso é independente do provedor, ou seja, a gente vai encontrar grandes empresas aí com mais de uma solução de API, né? Da mesma forma que as empresas têm mais de uma solução de MFT ou mais de uma solução de B2B, mas o que o Amplify se propõe é prover essa visibilidade e controle no único ponto. Tá? Basicamente é isso. Pode passar, por favor, para o próximo. Bom, a AuthZero, né? A AuthZero foi fundada em 2013 aí em Belleville, né, em Washington, e essa solução de IAM, né, de Identity Management Access, né, ou gestão de identidade e gestão de acesso, né, oferece a simplicidade, extensibilidade
experiência para dimensionar, proteger a identidade de qualquer aplicativo para qualquer público, tá? Também é líder no quadrante mágico, né? Então estamos falando de empresas, todas elas bem posicionadas no quadrante de liderança não só do Gartner, mas de outros também, né? De Forrester, etc. A AlphaZero protege mais de 100 milhões de logins todos os dias, né? Dando às empresas a confiança de oferecer experiências digitais confiáveis no mundo inteiro, né? E esse mote aqui também é bem interessante, né? Secure access for everyone, but not just anyone, né? Ou seja, acesso seguro para todos, mas não para qualquer um. Pode passar para o próximo aí, por favor. Basicamente, depois o Fernando vai falar com profundidade, mas a gente já consegue ver nesse slide aqui, né, que a gente consegue, o AlphaZero vai proporcionar que vocês consigam prover a autenticação e autorização segura de qualquer aplicação, né, do lado esquerdo aqui, seja ela web, mobile, a máquina ou do dispositivo IoT, utilizando qualquer base de dados, né, uma base de dados customizada, uma base de dados enterprise, uma mídia social qualquer, ou um serviço externo. E do lado direito aqui, né, utilizando essas ferramentas, né, ou seja, você vão ter a possibilidade de olhar o tráfego, de analisar as informações que foram usadas nesse processo de autenticação, estender, né, uma solução bem extensível e integrável aí, e adaptável a vários casos de uso. Basicamente, é isso que eu tinha para falar, não vou me estender muito, acho que o Fernando vai se aprofundar melhor e posicionar o cenário mais técnico dessas soluções, né? E a Advise, né? Finalmente, né? Quem são esses caras da Advise? Pode passar o próximo aí. Bom, então a Advise trabalha desde 2007 com soluções de consultoria, né, especializada em integração, basicamente, né? Então, todos nós aí eu já não sou mais técnico, mas tenho pelo menos 20 anos aí trabalhando com integração, né, da AXA, enfim, IBM, passei por várias empresas, conheço profundamente essas soluções também. Pode passar o próximo, por favor. E que soluções a gente está focando hoje em dia, né? A própria AlphaZero, a Axway, soluções de banco de dados não estruturados como MongoDB, Cassandra, Kubernetes, Redis, que é um banco de dados em memória, soluções de OpenShift, né? Nós somos especialistas em OpenShift, Kafka, Elasticsearch, algumas soluções de integração da SUSE também. Bom, tem um mundo de muitas tecnologias open source que a gente tem especialização não só em implementação de projetos, mas depois, no posterior ao projeto, a gente consegue monitorar e sustentar aplicações, né? Sustentar infraestrutura e essas aplicações. Então, a gente tem vários casos de uso interessantes que depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode detalhar um pouquinho melhor como é que a gente trabalha. Bom, basicamente, o recado que eu tinha comercial era esse, e eu vou deixar o Fernando aí falar a respeito do que interessa para vocês hoje, que é esse processo de integração do AlphaZero com o Axway, tá? Muito obrigado e boa tarde para todos. Muito obrigado, Edu. Obrigado pela explanação, muito bom. Vou passar aqui a palavra rapidamente já para o Fernando, para a gente poder não se alongar muito. Aqui, se eu conseguir fazer certinho aqui. Oi, pessoal, estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Legal, legal. Eu vou parar de compartilhar aqui. Fechado. Já estou com ele aqui. Fechado. Obrigado, Guto. Obrigado também, Eduardo. Acho que é interessante a gente já ir para o que interessa aqui da parte técnica, né? Acho que muitos de vocês querem conhecer um pouquinho aqui das soluções técnicas. Então, qual é o objetivo hoje nosso técnico aqui, né? A gente quer mostrar um pouquinho para vocês de como que a gente cria as APIs dentro dessa solução que eu acho que é fantástica da Axway de API Management, né? E como a gente protege essas APIs no padrão OAuth, né? No caso que um OAuth 2.0. E junto disso, a gente vai usar aqui a AlphaZero, né? Também uma solução gigante para fazer toda essa parte de gestão de usuários. Dentro da parte da Axway, né, do API Manager e API Gateway,
Eu queria só destacar alguns pontos aqui que eu acho muito interessante, né? O pessoal tem procurado muito a Advisio, falando, poxa, a gente tem ido por um mercado de inovação digital, a gente tem visto todo mundo indo para essa área de inovação digital, todo mundo criando as APIs, mas como que eu gerencio as minhas APIs, né? Como que eu controlo essas minhas APIs? Como que eu monitoro essas APIs? Como que eu exponho elas para os meus parceiros, clientes com segurança, né? Para que eu não sofra nenhum tipo de ataque, um brute force, um SQL injection, né? Então a gente tem aí N formas de garantir as seguranças das nossas APIs, seja via API Key, via um AUF, um Mutual Authentication. E a Axway vem trazer aí dentro desse mundo de API Management uma série de ferramentas, né? Que é o API Gateway, que é o API Manager, tem um portal de APIs, né? Onde você tem uma visualização um pouco mais amigável das suas APIs, onde você deixa aí toda a parte de documentação e teste e a parte de análise aí com Analytics. Já dentro da Auth0, eu acho que é outra solução fantástica aí para a gestão de usuários. Por quê? Porque uma vez que você tem todas as suas APIs concentradas num gateway de API, você precisa fazer uma boa governança, uma boa gestão dessas APIs, certo? Todo mundo quer ter tudo muito seguro. E eu acho que a Auth0 vem garantir muito disso para a gente, porque a gente tem aí diversas formas de segurança, né? Então, todos os meus usuários, eu tenho eles centralizado num único local. Isso não quer dizer que eu precise migrar o meu LDAP, migrar as minhas bases de autenticação, muito pelo contrário, tá? O Auth0 ele pode ir conectar nessas bases externas para fazer a autenticação desses usuários. E aí a gente tem uma série de outros fatores aí dentro da Auth0, como um multifator de autenticação, via SMS, via code, via OTP, regras baseadas em RBAC, né, que é o Rule Based Access Control. São todas as regras aí baseadas, os controles de acessos baseados em regras. E eu acho que é uma ferramenta muito flexível aí para interagir aí com o nosso API Gateway, garantindo toda a segurança. Bom, o que a gente vai mostrar um pouquinho para vocês aqui hoje, né? No primeiro passo aqui, a gente vai configurar dentro do API Management as APIs, né? Vamos colocar aqui uma segurança nelas, e essa segurança vai ser dentro do Auth0. Então, dentro do Auth0, a gente vai setar todas as permissões, os escopos, as applications, e depois a gente vai ver um cliente, aqui a gente vai simular um cliente fazendo uma requisição para o Auth0. Ele vai requisitar, nesse caso aqui, um token com todas as permissões que ele tem que ter. E depois disso, esse cliente vai fazer uma requisição para dentro do nosso API Management. E, por fim, o API Management vai lá no Auth0 validar se aquele token é um token válido, se ele pode fazer os acessos que ele quer fazer, né? Não só a autenticação, mas também a autorização, né, daquela chamada. O Auth0 vai fazer essa devolutiva positiva ou negativa, e aí sim o API Gateway faz a liberação para consumo aí dos nossos back-ends, né? E aí a gente consome e recebe o retorno. Então, chega aí de slides e vamos para a nossa apresentação. Bom, inicialmente eu quero começar aqui falando um pouquinho do API Manager da Axway, né? Então, esse aqui é a ferramenta de gerenciamento de APIs da Axway. Vou começar aqui pelo que eles chamam de Back-end API. Então, dentro da ferramenta de gerenciamento de APIs, a gente começa as configurações dizendo, olha, como eu vou conversar com o meu back-end, né? Como que eu vou falar com o meu back-end? E no nosso caso aqui, a gente vai criar uma API do tipo REST. E essa API do tipo REST, ela usa aqui um contrato chamado Swagger, né? Para quem conhece um pouquinho desse protocolo, sabe do que eu estou falando. Mas também a gente suporta outros tipos de API, como o SOAP, que usa aí o WSDL. Então, eu vou importar aqui na minha ferramenta de gerenciamento de APIs um contrato Swagger, né? Eu poderia tanto importar um arquivo quanto uma URL que esteja disponível. No meu caso aqui, eu vou usar um arquivo mesmo. Vamos achar aqui o meu arquivo da nossa demo. Aqui.
Essa API, galera, que eu estou importando aqui, ela é uma API de questions, né? De muitas perguntas, né? Então, espero aí depois que vocês também tenham algumas perguntas. Então, essa API de questions, né? Esse meu back-end que responde por essa API de questions, eu vou colocar ele dentro de uma organização. E nada mais é uma forma de agrupamento, tá bom? Então, eu tenho aqui o meu contrato, estou importando o meu contrato, estou colocando ele dentro de um grupo de trabalho. Aqui eu já faço uma série de validações nesse Swagger, né? Se a estrutura dele está ok, se ele tem as informações necessárias para importar, né? Se ele está dentro do padrão. Eu só vou entrar aqui dentro da minha API para mostrar para vocês o seguinte. Olha, quem é o meu back-end? O meu back-end é o pools.api.blueprint.org, né? Quais são os métodos que eu tenho dentro dessa API? Olha, eu só tenho um método, esse é um método tipo get, e eu faço um get neste path. Uma vez configurado isso, né, eu já tenho a comunicação com o meu back-end. Então, o meu API Gateway ele já fala com o meu back-end. Porém, agora eu preciso expor essa API para o mundo externo. Eu preciso expor essa API para que as pessoas possam consumi-la, né? Então, aqui dentro do front-end API, eu vou expor essa minha API e aqui eu defino todas as regras de autorização, autenticação que essa API vai ter para depois ir para o back-end. Então, aqui em New API, eu importo essa API ou importo essas configurações que já estão configuradas no meu back-end, que é justamente a minha API de questions. Quando eu faço isso, isso eu acho fantástico na ferramenta da Axway, que ele já me traz alguns padrões falando assim, olha, você vai colocar uma API, né, você vai expor uma API, mas a primeira coisa que você vai configurar é a segurança. Então, ele já te traz um workflow aqui de primeiros passos, de best practices, e ele já começa por segurança, né? Se a gente for verificar aí outras ferramentas de mercado, você vai ver que você simplesmente vai lá e virtualiza a API, e depois você configura os fluxos, as autenticações, as autorizações, e aqui dentro da ferramenta da Axway você já tem a autenticação, a parte de segurança logo de cara. Então, a princípio aqui no Security Inbound, a Axway traz uma série, né, de seguranças padrões aí de mercado. Não sei se vocês conhecem todas, mas tem o API Key, que é a mais comum. Posso usar um HTTP Basic, o AUTH, que é o que a gente vai utilizar aqui, o SSL Two-Way, que é um Multi Authentication, ou simplesmente Pass-Through, que é sem autenticação nenhuma, né? Então, inicialmente aqui eu vou utilizar o Pass-Through. Então, a minha API ela não tem nenhuma autenticação por enquanto, né? Então, ela já está virtualizada aqui no meu API Gateway. Então, eu já posso, a partir desse momento, chamar aqui a minha API via algum browser ou alguma ferramenta client. No meu caso aqui, eu vou usar o Postman. E aqui eu vou fazer a minha primeira chamada, a minha API de questions. Olha lá que interessante, né? Já consegui fazer uma chamada na minha API de questions. Não precisei passar nenhum tipo de header, né? Nenhum tipo de autenticação. Recebi um status 200 e eu já tenho aqui as minhas várias perguntas, né? Qual a sua cor favorita? De que jogo você gosta? Então, já tenho aqui minha série de perguntas que já estão sendo consumidas aí do meu back-end. Legal, Fernando. Só que você falou para mim que a gente vai proteger essa API, né? Por o AUTH, né? E a gente vai usar aí um AUTH do Auth0. Então, aqui dentro de Inbound Security, a gente tem o AUTH e o External AUTH. O AUTH é todo o padrão do AUTH 2.0, dentro do próprio API Manager da Axway, e o AUTH External é fazendo ou delegando toda essa parte de autorização ou autenticação, perfil de usuário para uma entidade externa, né? Que é exatamente isso que a gente vai configurar aqui. Eu vou falar o seguinte para essa API, falar, olha API, para alguém autenticar nessa API, você vai ter que ir lá na Auth0, verificar se o Fernando tem as devidas permissões, as devidas autorizações para fazer o que ele está fazendo. Se ele tiver, você libera. Se ele não tiver, barra aí. Então, eu vou configurar aqui o Auth0, vou deixar essa configuração bem básica, vou aplicar aqui, e agora eu vou fazer a mesma chamada que eu fiz anteriormente. Então, aqui ele já me deu um bad request falando o seguinte, né? O bad request é que a minha request está num formato inválido, né? E que formato é esse? Agora que eu protegi a minha API, eu tenho que passar parâmetros para que eu possa autenticar nessa API.
antes da gente passar esses parâmetros, né, a gente vai ir lá para o Auth0 para fazer todas as demais configurações, para depois a gente voltar aqui para o Axway e passar esses parâmetros. Bom, essa aqui é a página da Auth0. Sugiro que vocês possam entrar nela. Vocês podem fazer aí um cadastro gratuito e usar aqui as diversas funcionalidades gratuitamente. Depois, dependendo aí do seu grau de uso, o grau de informações e configurações e customizações que vocês quiserem, aí sim deve haver algum custo. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Eu estou usando aqui uma conta free mesmo para mostrar para vocês que já com uma conta free a gente já consegue fazer uma série de validações que eu acho muito interessante. Só mais um overview aqui sobre o Auth0, né? Aqui dentro da Auth0 a gente vai ter todos os nossos usuários. Como eu disse inicialmente, eu posso ter usuários que são internos aqui do meu Auth0, ou eu posso ter os meus usuários lá no meu LDAP, no meu Office 365, ou na minha base de autenticação, ou numa rede social, enfim. Não necessariamente por ser um IAM, né, por controlar os meus usuários, eu preciso ter o usuário e senha cadastrado aqui. Eu posso ter o usuário e senha cadastrado num lugar externo, e as configurações, as regras, né, de autenticação e autorização, eu posso fazer por aqui. Então, qual é o primeiro passo dentro do Auth0, né? Primeiro a gente cria essa conta, né, que é uma conta administrativa. E aqui eu vou falar para o Auth0, você vai fazer a gestão de uma API. Né? Que API é essa? Então vamos lá, criar uma nova API. Então eu vou falar, Auth0, você vai fazer a gestão da minha API de questions. Ah, legal, vou fazer a gestão dessa API de questions. Porém, eu preciso de um identificador para essa API, um identificador único aí dessa API, né? Para quem conhece um pouquinho de OpenID, a gente costuma dizer nas especificações do OpenID que isso aqui é o audience, né? A audiência da minha API, um identificador único da minha API. E qual é o meu identificador? É justamente a minha URL que eu estou usando para chamar a minha API. Ótimo. E aqui ele fala o seguinte para mim, olha, mais para frente, né, eu vou te fornecer um token, e como que eu vou assinar esse token? Eu posso assinar esse token com RS256, ou posso assinar essa chave com o HS256, né? Nada mais é que eu assinar ou com um certificado, que é o RS, ou assinar com uma secret key. Bom, criei aqui a minha API, bem simples, né? Eu já criei ela aqui, eu não preciso dizer muita coisa sobre ela. O que eu preciso dizer aqui dentro do Auth0 é quais as permissões, quais os escopos que eu vou ter nessa API, né? E é aí que a gente começa a entrar na parte de permissionamento que eu acho bem interessante e fantástico. Por exemplo, eu quero dar permissão para alguns usuários que eles possam ler as perguntas, né? Então, read questions. Então, eu também quero dar outras permissões para esses outros usuários, e aí depois eu defino quem tem permissão do quê, de deletar algumas questions. E aqui, só para finalizar aqui rapidinho esse nível de permissões, eu também vou permitir que as pessoas ou um grupo de pessoas possam escrever ou colocar novas questions. Legal, Fernando. Então, eu já criei a minha API no meu API Manager, já falei que ela é protegida por um Auth externo, ainda não vinculei ele ao Auth0, mas aqui dentro do Auth0 eu já também criei a minha API, já falei quais são os escopos, né, e permissão que essa API tem. E agora eu vou criar o que ele chama aqui de application, né? Por que eu preciso criar uma application? Essa application ela vai gerar para mim um client ID e um client secret, que são dois parâmetros aí padrões do protocolo OAuth. E dentro dessa application, né, eu incluo e dou permissão para as APIs que eu quero. E depois eu associo usuários a essas applications. Então aqui eu tenho uma aplicação que eu acabei de criar, que é a aplicação de questions, ela tem um client ID
e um client secret. Só mostrando aqui algumas opções avançadas para vocês. Como eu falei no início que eu criei uma API, né? E ela pode ser assinada por RS256 ou HS256. Aqui eu tenho o certificado, né, que eu usei para fazer essa assinatura dessa minha chave, desse meu token. E agora eu vou associar aquela API de questions que a gente acabou de criar. Então, essa aplicação está autorizada a consumir a minha API de questions. Legal, Fernando. Mas quais autorizações você vai conceder para essa aplicação? Bom, eu vou conceder aqui a permissão de leitura, eu posso criar um grupo com permissão de deleção, criar um outro grupo com permissão de escrita, enfim. Então, a gente cria aí os nossos diversos grupos. Cada grupo, a gente dá um nível de permissão diferente. Vou salvar isso aqui. Legal, salvei. E agora eu vou criar os usuários, né? Como eu falei para vocês, eu posso criar um usuário interno dentro do Auth ou usar um usuário externo, autenticando aí no LDAP. Para efeito da demo aqui, ser bem rápido e para a gente gravar mais o conceito, eu vou criar um usuário interno. Então, em vez de usar o meu e-mail aqui da própria Advisio, eu vou usar um e-mail fake aqui, que eu tenho acesso. Já está aqui. Vou colocar uma senha nesse cara. Pede uma senha complexa. E vou criar esse usuário. Legal. Nesse momento eu já tenho um usuário aqui criado na ferramenta. Agora eu consigo associar esse usuário à minha application. Então, aqui dentro de usuários, eu posso associar ele à minha application ou associar ele a permissões, né? Então, eu posso dar permissões para esse usuário acessar a API de questions, e aí eu também falo quais são as permissões que eu posso dar para ele, ou eu posso também associar ele a uma application. Legal, o que é interessante da application, galera? Uma vez que eu tenho essa application criada, e agora eu tenho um client ID, um client secret, já tenho os escopos da minha API, eu preciso linkar, eu preciso integrar, né, fazer a integração agora do API Management com o Auth0. E como a gente faz essa integração? Quais são as informações que a gente precisa para fazer essa integração? Então, eu vou precisar deste Client ID aqui. Eu vou copiar este Client ID. E aqui dentro do API Manager, ele também tem o mesmo conceito de applications, né? Como as duas ferramentas aí trabalham num padrão de segurança, o Auth 2.0, elas usam também o mesmo conceito, a mesma especificação. Então, aqui dentro do API Management, do API Manager, eu também vou criar aqui uma aplicação, API de Questions. Também vou colocar ela dentro de uma organização. Aqui é só uma forma de organizar as minhas aplicações. Da mesma forma que no Auth0 eu dei a permissão para aquela aplicação usar uma API, é exatamente isso que a gente faz dentro do Axway, né? Eu dou permissão para essa aplicação usar a minha API. Vou dar um Create. E agora vem a primeira mágica aqui, né? A primeira mágica é o seguinte: nessa aplicação, quais são os métodos de autenticação que eu vou ter, né? Para essa application. Eu posso usar um API Key, muito conhecido aí por todos. Posso usar o próprio Auth Credentials, que é o Auth interno do próprio API Gateway da Axway. Ou eu posso usar credenciais externas, que é exatamente isso que a gente está fazendo. As minhas credenciais são oriundas, elas provêm aí do nosso Auth0. Então, quando eu dou aqui um New Client ID, eu tenho a opção de falar qual que é o meu Client ID, que é justamente o Client ID que a gente trouxe aqui do Auth0. E aqui, se eu tenho alguma coisa de cross-origin, eu vou deixar asterisco. Legal. Então, eu já tenho a API criada nos dois ambientes, na Axway, na Auth0, as duas aplicações criadas, tanto no Axway quanto no Auth0. A minha API aqui, ela já está protegida, né, pelo padrão o Auth0.
Porém, eu preciso falar para ela quais são as regras de validação que eu vou ter dentro desse Auth0. E aqui vem um segundo ponto que eu acho fantástico dentro da ferramenta da Axway, que são as políticas, né? As políticas de validações, as políticas de criação, as políticas de autenticação. A Axway possui uma ferramenta chamada de Axway Policy Studio, onde a gente desenvolve todas as políticas, todos os workflows que a gente deseja ter durante essas validações. Eu acho isso fantástico, porque a gente sai um pouquinho daquele lance de codificação, code, e a gente começa a ir para uma área mais visual, onde a gente tem aí uma infinidade de adaptadores, de interversores, de conectores, de filtros, com quais a gente consegue aí montar o nosso workflow de validação. Bom, então a gente colocou aqui, dentro da nossa API, uma política de validação. Essa política se chama External Token Info. Então, vou abrir aqui meu Policy Studio, External Token Info, ela já estava aberta aqui. E o que faz essa política de Token Info, né? O que ela faz? Ela basicamente vai lá na Auth0. Então, eu vou aqui, ó, na minha URL do meu Auth0, passando alguns headers para ela, né? Um desses headers, obviamente, é o meu token. E o Auth0 me devolve se esse token ainda está válido, se eu tenho as devidas permissões, se eu posso fazer aquilo que eu estou pedindo. E com base nesse retorno do Auth0, eu posso negar o uso dessa minha API de questions, ou eu posso liberar o uso dessa minha API de questions, e aí eu preencho aqui uma série de variáveis e falo, olha, pode usar a minha API aí de questions e mando a requisição para o meu back-end. E dentro dessa API, aqui dentro do API Manager, eu tenho os escopos. Então, aqui os escopos que a gente criou dentro do Auth0, obviamente precisam ser os mesmos escopos que a gente tem aqui dentro do API Manager, que são justamente as permissões de acesso. Ok, vou aplicar aqui. Então, a única alteração que nós fizemos aqui foi os escopos. Eu ainda vou fazer uma chamada aqui, ela ainda vai dar o bad request. Por quê? Porque agora eu vou ir no Auth0 pedir um token. Né? O padrão Auth é justamente isso. Olha, eu vou pedir um token, esse token vai ser gerado para que eu possa usar esse token para acessar a minha API. Então, aqui eu vou fazer a chamada do Auth0 e vou passar aqui algumas informações no meu body. E essas informações são informações pertinentes ao próprio Auth 2.0, né? Que é o quê? Qual é o meu grant type, né? Qual é o tipo de validação e autenticação que eu vou fazer para que o Auth0 me libere o meu token. Ele é do tipo password. E quando ele é do tipo password, eu preciso passar para ele o client ID, client secret, username e password, né? Lembrando que esse client ID, a gente tem ele dentro do API Manager. Olha aqui, ó, MZ1. E também a gente também tem esse client ID MZ1 dentro do Auth0. Então eu vou solicitar um token para esse client ID, para esse client secret. E olha que interessante quando a gente começa a falar aí de OpenID Connect, né? A gente tem o parâmetro de audience, ou seja, mesmo que eu tenha esse client ID, mesmo que eu tenha esse client secret, mesmo que eu tenha aqui o meu usuário, que eu tenha a minha senha, esse audience, esse identificador, ele é exclusivo para a minha API. Né? Eu vou gerar aqui um token que ele é exclusivo para consumo desta API e de acordo com as permissões que eu tenho dentro do Auth0. Então, fiz aqui a minha requisição de token. E isso aqui é super interessante, porque quando a gente já começa a falar de OpenID Connect, ele já me manda um Access Token, um ID Token, os escopos que eu tenho dentro desse token, o tempo de expiração e o tipo dele, né? Então, uma vez que eu tenho este token, aí você deve estar perguntando, nossa, Fernando, que tipo de token é esse aí, né? Tem milhares de letras, números, pontos, né? Esse token é um token do tipo JWT. E o que vem a ser esse JWT, né? Esse JSON Web Tokens, né? Ele é um padrão de token
codificado aqui, encodado, base 64, que ele tem algumas, que eles chamam de claims, né? Algumas partes dentro desse token, onde eu posso colocar uma série de informações dentro dele. E o token JWT, normalmente ele é dividido em 3 partes, né? Ele é dividido por pontos. Então, tudo que eu tenho no primeiro ponto é o primeiro claim, né? A minha primeira chave aqui. O meu segundo ponto é a minha segunda claim, que a gente chama aqui de payload. E o meu terceiro ponto é toda a minha verificação de assinatura. Então, aqui no meu cabeçalho, eu tenho qual foi o algoritmo utilizado para fazer essa assinatura, qual foi o tipo do meu token e qual o ID desse token. No payload, eu tenho diversas informações que eu consigo colocar dentro desse token. E eu acho que está aqui um grande ganho do OpenID Connect, é você colocar informações pessoais ou informações que você queira que sejam pertinentes aos acessos, às autorizações dentro desse payload para você usar depois dentro do API Manager para fazer uma série de validações. Como, por exemplo, eu estou devolvendo um token que está dizendo o seguinte, olha, esse token só pode ser usado para essas audiências, né? Só pode ser usado para esses consumos. Este token ele tem um tempo de vida, então ele expira por um determinado tempo. Esse token ele está liberado para uma application, né? Ele está autorizado para apenas um application. E as autorizações que eu tenho são essas. E tudo isso está sendo assinado por uma chave, né? Por um certificado. E qualquer alteração que ocorrer dentro desse token, eu consigo verificar se esse token foi alterado ou não. Ou seja, é um token seguro. Legal, Fernando. Criamos a nossa API no API Manager, criamos a nossa API no Auth0, conectamos as duas aplicações, criamos aí a nossa política de validação, geramos o token. E agora, o que a gente faz com esse token, né? A gente copia esse token, e agora quando eu fizer a solicitação aqui para a minha API de questions, eu vou passar para ela uma autorização que é do tipo bear token, né? Que foi o token que a gente acabou de gerar. Deixa eu colar ele aqui. E vou fazer a chamada para esse cara. Bom, Fernando, você fez a chamada e agora, em vez de ele te dar um 400, ele te deu um 403. É verdade. Vamos olhar lá o que ele mostrou para a gente? E aí, dentro da ferramenta da Axway, dentro do API Manager, a gente tem os dashboards de controle, né? Então, através desses dashboards de controle, a gente consegue verificar aí tudo que aconteceu nas chamadas das nossas APIs, né? Então, eu tenho aqui todo o workflow, todo o fluxo pelo qual ele passou até ele chegar no Auth0 e fazer as validações. Então, ele foi lá, conseguiu fazer todas as validações. Então, é um token válido. O Auth0 devolveu para ele, olha, esse token é um token que está válido. Porém, olha só, você tem insuficiência de escopos. Então, quando a gente fala aí de OpenID Connect, né? Esses escopos precisam ser escopos válidos, precisam bater dos dois lados, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Vamos validar esses escopos que estão aqui dentro. Olha aqui quais são os escopos. E são esses escopos que tem que ter dentro da nossa API. Aqui dentro do Front-End API. External Auth. Tá aqui todas os nossos escopos dentro do policy aqui. Deixa eu só copiar esses escopos aqui, né? Porque precisam ser idênticos. É aqui onde ele valida todos eles. E aí a gente já pode fazer uma nova chamada validando esses escopos. Aqui. Vamos aguardar, vamos ver se ele valida, se ele dá mais algum erro. Opa, passou. Então, olha só. Se a gente voltar ali no Axway, né? Só vendo aqui que a gente tem um retorno 200. Vamos voltar aqui no nosso API Management. Então, aqui a gente já consegue ver todas as chamadas.
Isso também acho fantástico, tá, galera? Aqui a gente consegue ver qual foi a chamada com erro e quais foram as chamadas que aconteceram depois com sucesso, né? Então, a minha chamada aqui da minha API de questions, que foi um get, eu vou clicar aqui no botãozinho de show, porque a gente consegue ver exatamente o que foi chamado. Então, eu tenho uma chamada de get para essa API de questions, onde foi passado um header authorization, e dentro desse header eu tenho a minha chave. E olha que interessante aqui no workflow, né? Eu tenho aqui todas as etapas de validação, todas elas concluídas com sucesso. Então, o Auth0 me devolveu falando que é um token válido, que as permissões estão corretas. E aqui dentro são as validações que eu fiz dentro do meu API Gateway, né? Para saber se aquilo que o Auth0 respondeu está de acordo com todas as minhas configurações da minha API. Legal? Só voltar mais um itemzinho aqui para a gente tentar finalizar aqui o que a gente aprendeu hoje. Bom, então, inicialmente aqui na primeira etapa, o que a gente fez? Então, a gente criou a API dentro do API Gateway, Back-end, Front-end API, definimos uma política de segurança baseada aí no Auth0, fizemos um pequeno teste, vimos ali que a gente recebeu um erro porque nós não passamos os tokens válidos, né? Na segunda etapa, a gente foi para dentro do Auth0, onde a gente criou essa API, criou a aplicação, criou os usuários, deu as permissões, né? E aí, na terceira etapa, a gente fez justamente a solicitação de token, né? A gente usou aqui um Postman, mas a gente fez uma solicitação de token, onde essa validação, essa solicitação de token, ela validou as minhas credenciais de Client ID, Client Secret, validou meu usuário e senha, os meus scopes, e aí o Auth0 me retorna com token, e depois a gente fez a chamada aí para dentro do API Management. E aí foi onde toda a mágica aconteceu sozinha, né? A requisition chega no API Management, ele vai lá, faz as validações com o Auth0, retorna, vai no back-end, pega as questions, retorna com essas questions e devolve aí para o nosso solicitante, para o nosso cliente. Só mais um ponto, esse cliente aí pode ser uma aplicação, esse cliente pode ser um usuário, esse cliente pode ser qualquer tipo de cliente, né? Desde que a gente está trabalhando aí com APIs do tipo REST ou APIs do tipo SOAP. E você também pode criar suas próprias regras, né, de validação, né? A gente falou aqui um pouquinho de OpenAPI Connect, mas a gente pode realizar aqui diversos tipos de validação desses tokens, né? Uma delas é validar o token JWT. Como eu falei para vocês, o token ele é composto por 3 partes, né? O header, o payload e a assinatura. Então, eu posso validar se esse formato está ok, se veio o header, se não veio o header, se veio o payload, se veio assinado, e bater se essa assinatura condiz com todo o conteúdo. A gente pode fazer a verificação da audiência. Muitas vezes a gente vê aí alguns furos de segurança, algumas brechas de segurança. O mais comum é por API Key, né? As brechas de segurança, mas a gente já tem visto algumas brechas de segurança no próprio token Auth, onde eu peço um token e uso esse token para várias APIs, por um determinado funções diferentes, requisições diferentes para as APIs. Então, o Audience, nessa nova versão aí do Auth 2.0 e do OpenID Connect, vem trazer mais uma restrição, mais uma segurança para a gente, onde também eu posso validar as assinaturas do RS256, do HS256, e também verificar as questões de escopos, né? Então, dentro do próprio Axway, eu tenho todas essas validações, onde eu posso fazer a validação aqui via JSON, onde eu posso fazer a validação do meu certificado, onde eu posso fazer a validação da minha chave secreta, do meu que assinou aí o meu certificado. E todas essas especificações a gente também pode encontrar dentro do site, tanto da Axway quanto da Auth0, né? Então, se você quiser fazer a sua validação de token, implementar ela da forma que vocês acharem melhor, toda a documentação e especificação a gente vai encontrando aí tanto dentro do site da Auth0 quanto dentro do site da Axway, para a gente mesmo criar as nossas validações, tá bom? E aí eu passo para o Guto, deixa eu
tentar passar para o Gutão aqui. Muito bom. Pode deixar aí, Fernando, tranquilo. Vai lá. Fernando, muito obrigado. Uau, uma aula, hein? Muito legal, fantástico. Já sempre aprende mais aqui contigo. Acabei anotando algumas questões aqui que eu recebi no chat. Hoje temos algumas questões aqui e também peguei algumas questões que vieram na semana, né? Veio vindo Claro. enquanto nós estávamos divulgando e tudo mais. Uhum. Já começou a vir algumas questõezinhas aí e eu gostaria de ver se você consegue me ajudar. Claro, manda aí, Guto. Desculpa ter estendido aí o tempo, mas eu também nem olhei o chat. Mas manda aí, se o pessoal tiver dúvidas, perguntas, estamos à disposição. Acho que é bom, né? Que sempre uma pergunta ajuda, às vezes até a fazer outras questões e assim a gente vai esclarecendo, né? A primeira aqui que chegou para nós foi: qual é a forma de se licenciar no AuthZero? Qual é Ah, a forma legal. de se Ótimo. licenciar no AuthZero? Boa pergunta, Guto. Não sei quem fez aí, mas ótima pergunta. A gente pode fazer o licenciamento do AuthZero por usuários, né? Então, eu tenho usuários internos, usuários externos, usuários que autenticam aí no meu LDAP, ou também por uma outra modalidade, que aí é uma quantidade de requisições, né? Então, tem essas duas modalidades aí que a gente pode licenciar o AuthZero. Lembrando também que o AuthZero tem a versão free. Convido a todos aí a entrar, se cadastrar, fazerem os seus testes aí com as suas aplicações e as suas APIs. Legal, legal. Tem uma segunda aqui, ó. Eu posso conectar o AuthZero na base das redes sociais? Ah, ótimo. Legal. Todo mundo me pergunta isso, não só de redes sociais, como também bases externas, né? Poxa, Fernando, eu tenho aqui o meu LDAP, ou eu tenho a minha floresta com vários LDAPs, ou eu tenho aqui o meu Office 365 que está na nuvem, tenho a Azure, tenho a AWS, enfim, tenho meus usuários em outro lugar. Para mim ter o IAM do AuthZero, eu preciso migrar todos esses usuários e senhas para dentro do AuthZero? Não, né? Você não precisa migrar esses caras. E sim, a gente pode conectar o AuthZero com diversas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, para que você permita com que os seus usuários autentiquem com usuários e senhas dessas redes sociais. Lembrando que você tem autenticação e outra coisa é autorização, né? Uma coisa é eu falar assim, ó, Fernando, você é o Fernando mesmo? Legal, você é o Fernando mesmo. Estou te autenticando. Mas será que o Fernando tem autorização para fazer o que ele quer? Se ele tiver algum tipo de autorização, né, se ele tiver essas autorizações dentro do AuthZero, a gente pode sim prover esse tipo de solução para eles. Sim, é possível conectar com uma base de dados. Legal. Chegou aqui uma pergunta aqui no chat que eu acho que é interessante. O Keycloak, eu não sei se é assim que pronuncia, Uhum. é uma alternativa on-premise ou ao AuthZero? É uma alternativa on-premise ao AuthZero? Eu acho que sim, né? Acho que é uma alternativa. Mas o que eu vejo de grande ganho aí, né? Conheço algumas alternativas ao AuthZero, Cognito, ao KTA, enfim, várias outras. Mas o que eu vejo de grande diferencial do AuthZero é a flexibilidade, né? Você tem uma flexibilidade enorme de conectar aí o AuthZero a diversas bases. Algumas detecções que eu acabei não falando aqui, mas porque são algumas coisas mais avançadas dentro do AuthZero, mas que eu acho muito interessante, são 3 delas, né? Uma é o Brute Force. Então, se você tiver aí um ataque de Brute Force, o AuthZero tem mecanismos e inteligências artificiais para fazer essa detecção de anomalias. Vocês devem saber ou devem conhecer aí que senhas e usuários vazam na internet e o pessoal divulga esses usuários e senhas em sites, né? O AuthZero também tem uma base onde ela consulta esses sites, consome esses sites para saber quais foram os usuários vazados. Então, se a gente encontrar algum usuário que coincide
com usuários do Auth0 que foram cadastrados no Auth0, ele detecta isso e fala, olha, esse usuário aqui, ele pode ter sido vazado, né? Então, podemos ter algumas falhas de segurança para esse item. E diversas outras funcionalidades que eu acho bem interessante aí do Auth0, como o que a gente fez aqui de Client ID, Client Secret, geração de tokens, colocar informações de usuários no geração de token, mas eu acho isso sensacional e sim, o ClickLock é uma das alternativas. Boa, legal. Não sei como estamos de tempo aí, acho que dá para esticar mais uma aqui. Manda. O API Gateway suporta o Swag 3.0? Ótimo, ótimo. A nova especificação aí do OpenID, né, agora já chamado de OpenID 3.0, ela tem uma série de reformulações. Então, essa nova versão tem links, retornos de chamada, múltiplos servidores, tags, e uma grande alteração foi feita nos componentes, né, do OpenID 3.0. Então, sim, o API Manager da Axway já suporta o OpenID ou o Swagger 3.0, como queira aí falarem. E essa implementação ela é muito bem-vinda, né? Ela vem trazer diversos ganhos aí para a gente a nível de back-ends, microserviços. Então, uma mesma API eu posso ter diversos back-ends, diversos métodos, ou cada método um back-end diferente. É isso que vem trazer a especificação do Swagger 3.0 e o OpenAPI 3.0. Então, sim, é suportado. Show. Legal. Muito bom, muito legal. Aqui mais uma. Vamos lá. Quais tipos de API são suportados? Legal. Eu acho que essa pergunta pode ser tanto aí pro API Manager da Axway quanto o Auth0, né? Então, dentro do API Manager da Axway, a gente suporta aí os padrões de REST e SOAP, né? Dentro do Auth0 também são suportados esses padrões, e também o RGPD, se eu não me engano. Mas os mais comuns aí são as APIs do tipo REST e SOAP. Ótimo. Mais uma aqui qual o tempo médio de implementação de um projeto? Esse aí já quer fazer o projeto com a gente, né? Acho que é isso. Varia um pouco, né? A resposta depende, né? E por que depende, gente? Eu acho que a parte de criação de toda a infraestrutura ela é muito rápida, né? Hoje a gente faz muito uso aí de DevOps, diria até que um pouquinho mais DevSecOps, então tudo muito voltado para segurança. Então a implementação da infraestrutura é muito rápida. Já a implementação mais demorada, vamos dizer assim, eu não vou dizer demorada porque leva muito tempo, mas mais custosa, é quantas APIs vão ser virtualizadas, né? Se você tem uma API, é super rápido, né? Se você tem centenas de APIs, isso pode demorar um pouquinho mais. Mas aí a gente acaba usando aí os DevOps da vida para automatizar toda essa criação de APIs, virtualização de APIs, proteção das APIs, integração com elas, com os diversos mundos, e esses mundos podem ser os IAMs, os back-ends, os clients, e eu diria que então a gente vai acabar implementando aí, o tempo de implementação deve variar entre 2, 3 semanas para um projeto rápido e algo bem complexo, com algumas regras de virtualização, regra de validação, até 1 mês e meio, 2. Mas acho que a gente não deve passar muito disso, não. Legal. Aqui, Fernando, tenho bastante perguntas. Eu não sei se a gente vai conseguir explanar todas, né? Tem alguns que chegaram agora, tem bastante. Tem tempo para uma saideira? Vamos Claro, pra saideira? manda aí. Falta mais um minutinho aí da nossa live. Então, vou para a saideira aqui, ó. Com relação à topologia que temos tendo aqui no Alf, configurando no Axway, na Axway, né? Quais as vantagens de se fazer essa configuração dentro do Auth0?
Ah, legal. Ótima essa daí também, Guto. Como eu mostrei para vocês, dentro do do API Manager, né, da Axway, você tem o Auth, né, a própria autenticação, o Auth, e você pode usar isso externamente, né? E quais são as vantagens de você ter isso externo, né? Por que que você pode ter aí o seu IAM externo? Eu acho que a principal vantagem é você delegar funções, né? Quando a gente fala aí de API Gateway, qual é a principal função do API Gateway? Né? É garantir a segurança da API. Né? E qual a principal função do IAM? É fazer a autorização e autenticação dos usuários. Então, eu costumo falar que cada um no seu quadrado, né? Cada um com a sua responsabilidade. O Axway também faz a parte de IAM, não com todas as funcionalidades, não com todos os ganhos, inserindo dados dentro do token, enfim. Ele vai fazer a parte do IAM, porém dentro do Auth0 você vai ter as conexões com redes sociais, você vai ter as conexões com diversos bancos de dados, com LDAP, com Office 365 nativamente. Você vai ter algumas detecções de anomalias, como eu disse, brute force, senhas que foram vazadas, e até a parte de rules, né, de regras. Então eu consigo definir regras dentro do meu Auth0 para cada tipo de usuário. Então, quando eu criei meu usuário Fernando ali, eu não criei nenhuma regra, mas eu poderia falar assim, olha, o usuário Fernando tem 30 anos, o usuário Fernando é da área de TI, o usuário Fernando faz parte de tais squads, e com essas regras, né, com essas informações, com esses metadados que eu tenho dentro do usuário Fernando, eu posso atribuir permissões a ele. Então, eu diria que as principais vantagens de você ter um IAM externo é cada um fazendo o seu papel muito bem feito. Maravilha, perfeito, Fernando. Eu acho que tá bom. Realmente temos bastante questões aqui. A gente não vai conseguir dar vazão para tantas perguntas aqui, mas eu fico muito feliz de tê-las, né? Uhum. E aproveitar e deixar o nosso espaço, né? Para que a gente possa aí nossos contatos, quem Sim. quiser, tiver mais questões, por favor, procure-nos. A gente vai ter o maior prazer, né, em esclarecer todas essas questões. Fechado, meus contatos estão aí, Fernando, pessoal. Quem quiser me procurar, estou à disposição. Fernando, obrigado pela essa aula. Alguma consideração final aí que para a gente despedir dessa tarde aí? Galera, se vocês quiserem saber mais então sobre API Management e segurança das suas APIs aí, acho que pode procurar a gente. Se quiser trocar figurinha também, a gente está à disposição. Perfeito. Fernando, obrigado a todos, obrigado pela participação, obrigado por estarem aqui conosco nesse tempo. Acho que a gente realmente aprende muito nessa troca, né? E futuramente nós vamos fazer outros webinars até para a América Latina, fazer um webinar no mesmo formato, só que em espanhol. Em breve nós vamos fazer e futuramente também nós vamos fazer outros aí para que a gente consiga ampliar, né, todo esse conhecimento, abordar mais áreas desse tema de IAM que é fantástico. Bom, ficamos por aqui. A gente agradece a todos e muito obrigado. Até a próxima.